Greetings world. Saudações Brasil. We are anonymous. Nós somos Anonymous. Realmente nascemos neste mundo, dotados de inteligência. Seres extraordinariamente complexos e propícios à evolução, mas limitados pela própria forma de criação, para sermos moldados à conformidade de um padrão imperfeito e corrupto. A nossa evolução não pode se basear apenas em dogmas e crenças, ensinamentos de um sistema de ensino defasado e enganoso, que nos doutrina a pensar o que é certo ou o que não é. Você já parou para pensar o que realmente é normal e o que é paranoia, se tudo aquilo que não se enquadra no padrão social já é pré-definido pela psiquiatria e tem um medicamento para tratar isso? Estão nos dizendo exatamente o que fazer, o que pensar, no que trabalhar, o que falar e o que ouvir. Destruímos um planeta inteiro e colocamos a maior parte da população sob uma miséria desumana, apenas para beneficiar uma pequena quantidade de pessoas que não têm compaixão para com a maioria. Eles nos dão aquele sonho que nos tira da realidade, enquanto os empresários e governantes usufruem do nosso trabalho, roubando-nos o nosso luxo de viver. E tudo isso, para quê? Você gosta do que vê dentro de si mesmo? É certo olharmos e nos preocuparmos apenas com a nossa sombra, se há uma sombra muito maior sobre todos nós, nos escondendo da luz? Para onde foi nossa compaixão? Agora, novamente, eu vos pergunto: como viemos a aceitar tudo isso? Simplesmente porque é do jeito que é? Se nós somos seres humanos, dotados de alma, razão, lógica e compaixão, então, dizemos a vocês que é basicamente inaceitável tolerar o injusto. Não podemos mais aceitar toda essa insanidade só porque é do jeito que é. A somatória de emoção e razão mostram que não é digno tolerar o indigno. Não é corajoso virar a cara para o errado. Em nosso país, as pessoas se apegam mais às palavras do que nas atitudes. Talvez seja por isso que o povo continua elegendo mercenários oportunistas com esperanças de salvador ou mito. Somos um povo que gostamos de rótulos e vivemos iludidos com eles. Continuamos acreditando em políticos quando a própria situação que eles encontram ao agarrar o poder desfavorece a honestidade. Não são apenas os políticos que têm que mudar. Não é o sistema político somente que necessita de mudanças. O povo precisa de uma profunda mudança de consciência para termos uma diferença significativa na nossa sociedade. As ocasiões se tornarão divisoras de águas entre oportunidade e corrupção. O que temos visto nos últimos tempos em nosso país é o melhor exemplo de desorganização político-social que poderíamos vivenciar. Não só todo o sistema se desestruturou, mas vemos pessoas defendendo este mesmo sistema falido, carente de líderes e sobrecarregado de políticos, não por ideal, mas por interesses. Nada funciona como deveria ser. Nada é como pagamos extremamente caro para ser. Pagamos por luxos que não se destinam a nós. Estamos investindo em regalias para pessoas corruptas que não estão dando a mínima para os investidores, nós, o povo. No Brasil, apenas os mais necessitados respeitam a lei, com medo de que tirem o pouco que ainda têm da liberdade. A lei em nosso país não funciona porque ela não é respeitada, ela é temida. Mesmo assim, em nosso país, a lei só existe para aqueles que a temem e para aqueles que podem comprá-la. Efetivamente, não existe lei para pobres no Brasil. Este é o país de aparências e uma ostentação que não podemos pagar. Mas este não é o ponto.
Muitos dos que lutam contra a opressão o fazem por falta de oportunidade de oprimir. Assim que a conseguem, viram o carrasco. Antes, a ditadura usava da opressão como forma de imposição. Hoje se usa da manipulação. Um simples fato omitido, distorcido ou manipulado, condena a vida de milhares de pessoas. Enquanto a honestidade estiver presa às asas da opressão, a humanidade não resgatará seu valor. Mesmo que sejamos um povo egoísta, com esse vulgar descontrole de sempre querer mais, mantendo isso acima de nossa própria dignidade, essas pessoas inescrupulosas que ganharam o poder dado pela esperança de todo um povo em ajudá-los, estão usando desse mesmo poder para subtrair de nossos próprios esforços, se apossando daquilo que gastamos muito de nossas vidas para adquirir. Não é o caráter que torna nosso povo honesto, mas sim a falta de oportunidade de praticar o errado. A política como se encontra no Brasil é o maior gerador e fornecedor de corrupção que pode existir. As leis asseguram a impunidade, a justiça realmente é cega e o dinheiro e o poder são as cegueiras de cada olho. Sem punição, sem penalidades, sem consciência pesada com o caráter, pois não tem problema que a própria imagem está sendo destruída. Nada disso importa, desde que o caixa esteja transbordando, com dinheiros em malas e mais malas, cuecas, atrás da parede, em todos os meios que eles se encontram, menos na mão dos verdadeiros donos, o povo. Nem mesmo a escandalosa miséria do nosso povo encorajam os políticos a fazerem o correto. Eles esnobam as nossas necessidades para proporcionarem autossatisfação e autoenriquecimento. Política não é profissão. Não tem que ter regalias ou rentabilidades pessoais, não deve haver foro privilegiado. Nossos políticos são, de uma forma geral, gananciosos, corruptos e destrutivos. Não é a velha política que irá salvar nosso país do rumo que tomou. Ela foi quem nos colocou nesta situação. Não são os políticos que chupinham o povo há décadas, que farão a diferença, após tanto tempo sem nenhum resultado. Também não são os novos políticos que trazem nova roupagem para a política, mas com os velhos vícios e atitudes da velha política. O que deve haver é uma mudança de consciência do povo para com o povo. Não adianta trocar políticos se o sistema já está contaminado, tanto quanto não adianta parar de fumar depois que o tumor se alastrou por todo o corpo. É inútil. Temos agora a chance de modificar tudo. Em momentos de desestruturação que surgem os melhores projetos. Basta termos atitude e anularmos a inércia que nos encontramos. Em meio ao desespero do caos, que começamos a vislumbrar a clareza da ordem. Nosso país está a um passo do caos. Não é apenas uma suposição, é um fato aparente. O governo desestrutura todo o corpo público, com fins de nos enfraquecer e nos manter cada vez mais dependentes deles, na mesma proporção que eles sugam nossas riquezas para a aquisição pessoal. Não estamos falando de lados da política, nada de direita ou esquerda. Não estamos falando no tipo de câncer, mas sim na doença principal, a política, a raiz, o tumor. O sistema de saúde pública, assim como a educação e o sistema de segurança pública estão cada vez mais deteriorados propositalmente, o que serve de fronteira entre aqueles que podem e aqueles que não podem pagar por um sistema digno. Estão enviando tudo aquilo que o povo tem direito para instituições particulares. O melhor ensino, a melhor saúde, a melhor segurança, a melhor água, a melhor obra. Tudo que é do povo está sendo enviado para as mãos de particulares, sem vergonha de que seja aparente. Embora muita gente esteja vendo isso, é inútil apenas tomar conhecimento e nada fazer sobre. Sem ação, nenhuma ideia deixará de ser ideia. O governo, tendo em vista os dias próximos que virão, ante a todas as suas ações ilegais, subscritas em atos oficiais, já está arquitetando um plano B, para quando o povo se revoltar contra suas ações, poderá impor de forma mais fácil a ordem, a força, através de uma intervenção militar pretensiosa e com planos completamente escusos e secundários à real necessidade do povo. Por consentimento ou por imposição, eles estão tomando nossos direitos.
Embora o cenário pareça completamente desfavorável ao povo, já é visionado que em momentos de maior dificuldade é que nascem as soluções mais efetivas, que, por serem feitas à base da coragem, se destacaram como revolucionárias. Estamos em um cenário caótico, isso é inegável. O que precisamos fazer é parar de deixar que nos dividam por motivos ideológicos, religiosos, conspiratórios, desinformatórios, ou seja lá qual é o meio que se utilize para dividir a população. Até a Terra plana tem feito pessoas brigarem muito entre si. Todo e qualquer motivo é motivo para brigas entre as pessoas. É claro que sabemos o resultado de todas as brigas: desunião. Se você conseguir fazer uma família se desunir, cada um vai para um lado, param de se falar e a família se desintegra. Isso quando não ocorrem brigas violentas. Estamos provocando situações assim a todo instante, discutindo de forma mal educada na internet, cuspindo nos bons modos de relacionamento entre pessoas na sociedade em geral, olhando nossos pais e professores como qualquer um, ou até mesmo um inimigo, quando na essência, deveríamos nos espelhar em seus ensinamentos. O povo só é temido quando ele está unido, pois só assim ele é uma força inabalável. Estamos chegando em um momento crítico no desenvolvimento de nossa sociedade. Chegamos naquele momento onde as pessoas têm de escolher o que querem para seu futuro, pois está evidente que o que estamos fazendo está profundamente errado. O que estamos escolhendo como correto já tem efeitos profundamente negativos. Os resultados estão por todos os meios de informação, não adianta questionar isso. Chegamos no percurso onde o caminho se bifurca entre aqueles que vão agir contra e aqueles que vão aceitar calados. Levantem-se agora, ou ajoelhem-se para sempre. Não concordamos que o poder de bilhões de pessoas se centralize nas mãos de um número insignificante de pessoas. É inaceitável que o suor do trabalho de bilhões de pessoas sejam usufruídos por uma minoria absurdamente pequena de pessoas gananciosas. Quando milhares de nós se unem com um único objetivo, os resultados são avassaladores e certos. Buscamos e lutamos por mudança. Mas buscamos uma mudança que, pelo menos uma vez, busca especificamente atender o interesse do povo. Nossa unidade será nossa fortaleza. Nosso respeito e compreensão pelas diferenças pessoais será a nossa fundação. Nossa causa será nossa ofensiva e nossa dedicação, inteligência e filosofia serão nossas defesas. A mudança está chegando e nós já podemos olhar e caminhar em direção a ela. A nossa serenidade acabou quando nossos direitos foram desrespeitados. Quando nossas vidas foram desvalorizadas e nosso trabalho foi reestruturado da escravidão. Não nos calaremos mais diante de pessoas que usam do poder do povo para ganharem vantagens sobre o povo. Subscrevendo as palavras de Tupac: aqueles que nos desrespeitar serão os primeiros a nos temer. Estão desrespeitando o nosso povo. Nós não perdoamos. Unidos como um, divididos por zero. Nós somos Anonymous. Esperem por nós.